Meus amigos, essa árvore foi cortada faz umas 2 décadas, mas o interessante é que ela ainda está viva. Isto porque uma árvore possui a dádiva de cuidar da outra. É o que você vê aqui nessa região. Então, olha só, se você observar, a raiz dessa árvore se conectou com a raiz dessa outra árvore. Então, o que você vê aqui é a árvore que ainda está em pé, cuidando, alimentando esta árvore, alimentando com glicose esta árvore, porque se você for observar, ela não possui uma única folha. Eu acho que foi Tolstói que disse, um dia após uma longa jornada, esta jornada da vida, voltaríamos ao mesmo local de origem e veríamos novamente todas as coisas pela primeira vez. Isso é maravilhoso porque fala exatamente da capacidade que a gente tem de se surpreender com tudo aquilo que sempre nos foi cotidiano quando nós somos instigados. No meu caso aqui, instigado por este estudo registrado neste livro chamado A Vida Secreta das Árvores. É muito valioso esse estudo porque ele faz a gente repensar algumas coisas que até então julgávamos genuinamente humanos, a saber, a capacidade de cuidar dos seus feridos, a capacidade de cuidar dos seus doentes. Essa árvore foi cortada há aproximadamente 20 anos. Sem folhas, ela não consegue fazer fotossíntese. E aí você perguntaria como ela ainda está viva, uma vez que as plantas capturam água e sais minerais com as suas raízes do solo, enviam através do xilema para as folhas e chegando na folha, essa água reage com a energia solar e reage com o CO2 que a água também, que a árvore também através das suas folhas captura da atmosfera e ao reagir ela libera oxigênio e ela produz aquilo que é substancial e que muitos chamam de alimento das árvores, que é a glicose. Esse é o processo chamado de fotossíntese. Se a árvore não produz glicose, ela não tem alimento. Logo, ela morreria rapidamente. Mas aqui uma parte surpreendente. Como uma mãe e seu filho, através do cordão umbilical, são dois organismos diferentes, mas unidos através do órgão placentário e do cordão umbilical, onde a matriarca, ao respirar, ao se alimentar, absorve essas energias e já passa diretamente essa energia, que obviamente é filtrada pela placenta e passa tanto esse alimento quanto esse oxigênio para o feto. Da mesma forma, as árvores fazem ao colar suas raízes, como você viu na imagem, uma tem a capacidade de alimentar a outra. E aí você perguntaria por que uma árvore viva perderia tempo alimentando uma árvore tombada? Ora, faça essa pergunta para a sua humanidade. Porque vejam só, até então nós imaginávamos que éramos os únicos capazes de produzir cultura e tínhamos a pretensão de ser a única espécie capaz de cuidar dos seus. Claro, salvo algumas sociedades, como a sociedade espartana, algumas sociedades americanas e a sociedade nazista,
da época do Hitler, na Alemanha, que tendiam a eliminar os seus deficientes, porque a filosofia era que poderiam comprometer toda a sociedade. Neste livro chamado Apoiando Hitler, tem uma passagem assustadora, porque fala que as famílias que tinham deficiente em casa e até então cuidavam, se convenceram de que não era uma boa ideia e simplesmente entregaram essas pessoas para o Estado quando o Estado requisitou, e essas pessoas foram eliminadas. Mas vejam que esses são exemplos à parte. A maioria das sociedades humanas cuidam dos seus doentes e veem valor, veem humanidade em cuidar desses doentes. Aparentemente, as árvores fazem o mesmo. O Richard Dawkins, nesse livro chamado A Gênia Egoísta, ele vai abordar a seguinte reflexão. Biologicamente, o seu filho é uma parte de você. É você, em alguma medida, é você vivendo em outro corpo, porque é uma célula sua que se juntou a uma célula da outra pessoa e ao fundir-se surge uma outra pessoa, mas essa pessoa carrega o seu gene. Então o Dawkins vai chamar isso de a gene hereditária. Nós somos do mesmo material, a mesma parte consubstancial da primeira célula que surgiu neste planeta. Então, da primeira célula até você, existe uma história evolutiva que não se interrompeu, que é linear. E você, biologicamente, evolutivamente, teria a necessidade de continuar a perpetuação desse gene que iniciou lá na origem da vida. E aí, às vezes você tem um filho com alguma deficiência e a nossa cultura inverte tanta energia para cuidar dessa criança que às vezes não tem como investir em uma prole mais saudável. E aí o Dawkins fala o seguinte: imagine se fôssemos só animais, se fôssemos só extintos, abandonaríamos essa prole deficiente que vai exigir um gasto imenso de energia por uma prole com mais chance de se perpetuar, uma vez que se a gente ficar investindo toda a energia nessa prole, e aqui muitas aspas, com deficiência, com defeito que corre o risco de não se perpetuar, a sua linhagem, acaba aqui uma vez que não sobra energia para uma prole saudável. Mas aí ele refletirá que é exatamente a cultura humana que vai fazer com que a gente renuncie esse processo evolutivo para cuidar dessa prole, porque é humano, porque acreditamos que é o certo a fazer. E nos vangloriamos por isso. Isso é humanidade. O que falar dos corpos silvícolas? O que falar das árvores nesse caso? Vejam só, eu não tenho resposta, eu estou aqui para refletir com vocês. Só podemos conjecturar. Imagine que essa árvore precisa fazer intercâmbio com outra árvore e precisa da raiz dessa para se comunicar com a árvore da frente. Seria uma conjectura válida na minha avaliação, sabendo que as raízes das plantas cooperam com outro organismos, que são os fungos, formando essa camada chamada de micélio, em que uma se comunica com a outra. Caso essa árvore morresse, faltaríamos essa conexão. Mas aqui é só conjectura. Cabe a gente pensar novamente o nosso papel.
Será que o ser humano, para além da sua pretensão de se achar a espécie superior nesse planeta, a espécie mais inteligente nesse planeta, será que seria? Porventura as árvores não estão fazendo essas práticas que nós consideramos genuinamente humanas muito antes da gente chegar aqui neste planeta? Reflitam sobre isso. Forte abraço. Aqui, professor Gabriel Pacheco, e até.